Bom dia, nosso grupo é formado por Vanessa, Fernanda Souza e João Pedro de Matos. Como o João Pedro falou, a gente vai falar sobre o condomínio de lotes, condomínio urbano simples. Mas antes eu vou introduzir ao condomínio geral, que eu começo com o conceito. Condomínio geral é quando mais de uma pessoa compartilha o exercício da propriedade sobre determinado bem. Na doutrina do Tartuffe, no Manual do Direito Civil, ele cita o jurista Limoges de França, que, segundo ele, condomínio é a espécie de propriedade em que dois ou mais sujeitos são titulares em comum de uma coisa indivisa. E a estrutura jurídica adotada pelo direito brasileiro é o da propriedade integral ou total, onde cada condômino ele possui direitos sobre toda a coisa, mas também ele é delimitado pelos direitos dos demais. Condomínio, ele acaba sendo uma estrutura de natureza real, composta por um conjunto de coisas e não de pessoas. Ele não é de natureza contratual, ele é regido pelos princípios do direito das coisas e tem as modalidades de condomínio. Tem um condomínio voluntário ou convencional, ele decorre de acordo da vontade dos condôminos, que nasce de um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, como um exercício da autonomia privada. E tem o condomínio incidente ou eventual. Ele acaba se originando de motivos estranhos à vontade dos condôminos. Na doutrina do Tartuffe, ele cita um exemplo de duas pessoas que recebem determinado bem como herança. No condomínio necessário ou forçado, ele acaba decorrendo de uma determinação legal como consequência do estado de divisão da coisa. E quanto ao objeto ou conteúdo, o condomínio ele possui dois: condomínio universal, que é onde ele compreende a totalidade do bem, inclusive os seus acessórios, casos de frutos e benfeitorias. Em regra, o condomínio ele tem essa natureza universal. E tem um condomínio particular, que ele vai se limitar a determinadas coisas ou efeitos. Ele geralmente vai ser definidos no ato da instituição. A forma ou a divisão distinguimos condomínio prodiviso, que é aquele em que é possível determinar coisas ou é aquele que é possível determinar no plano corpóreo e fático qual o direito de cada propriedade de cada comunheiro. No condomínio proediviso, não é possível determinar de modo corpóreo o direito de cada um dos condomínios, mesmo que eles tenham uma fração ideal. Bom, então eu vou falar sobre o condomínio de lotes. O condomínio de lotes, né, ele é o que a gente vê muito, né, aqui em Palmas é muito fácil, claro, para a gente é muito fácil da gente visualizar isso aqui em Palmas, né, porque a gente vê sempre abrindo novas quadras e aquelas estandes de venda, daí a gente consegue visualizar bem. Então, funciona assim, o proprietário tem uma gleba, né, e daí dessa gleba ele vai fracionar. Mas o que que acontece? Até 2017, anterior à norma, né, como que era feito? A lei 6766, ela é uma lei que fala sobre o parcelamento do solo. Então, ela não previa o conceito jurídico, né, ela não tinha o conceito jurídico do condomínio de lotes, né. Então aqui como que eles faziam, o que que era feito, né, antes dessa norma. Então a gente tinha a lei 6766 que ela previa as diretrizes básicas desse parcelamento, e aí, anterior a essa norma, o loteador, né, que é o empreendedor, ele aprovava aquele loteamento como um loteamento aberto, e depois ele fazia um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, com o município, e, desse pedia a concessão de uso e fazia todas
se fosse necessário doar alguma fração de área, doava, enfim, fazia a negociação com o município para poder fechar esse lote, esse loteamento e transformar aquilo lá no que a gente vê de loteamento, aqueles loteamentos de casa, né. Então era assim que era feito anterior a essa norma. E quando veio essa norma, ela, determinou inclusive o tamanho do lote, então ela deu mais, segurança jurídica, né, do empreendedor poder fazer isso, mas também determinou deveres do empreendedor, né. O que a gente vai ver mais à frente lá é um pouco dos deveres do empreendedor. Mas, falando desse loteamento, então, a lei trouxe o conceito jurídico, né, desse desse loteamento e permitiu com que isso fosse de fato transformado em um condomínio. Aqui a gente tem o que os outros colegas já falaram, né, só vou falar rapidamente, que ele pode ser tanto de prédio quanto sobradinhos, coloquei alguns exemplos, assim, de condomínio edilício aqui para a gente ver, ou, lotes para construção, a gente também vê bastante aqui em Palmas, então todos esses são exemplos de condomínio edilício. Aí um panorama do que é e o que não é um condomínio de lotes, né, para a gente tentar visualizar. Aqui um condomínio de lotes, por exemplo, à esquerda aqui, seria, o Aldeia do Sol, o Alphaville, né, aqueles ali condomínios de lote. E o que não é condomínio de lote, algumas situações que a gente vê aqui em Palmas, eu peguei até dei um print aqui de um anúncio do OLX, né, que estava anunciando, por exemplo, falava assim, né, chácara em condomínio. Aí essa situação aqui em Palmas está bastante, recorrente, que, o empreendedor tem uma gleba, e aí ele fraciona aquela gleba ali, mas não necessariamente aquela gleba ali é tornada num condomínio. Então fica essa situação que fica meio no limbo, porque essas pessoas não conseguem muitas vezes a escrituração e o registro necessário dessa área. E aí explicando o que é a fração correspondente, né. Então, na fração correspondente, quando você tem o condomínio, que você tem o seu lote, o seu apartamento ou a sua casa, e aí você vai ter somada a isso uma fração nas áreas comuns e nas vias, eh, nas vias pu nas vias do condomínio, né, que são as ruas lá dentro. E essa fração correspondente, essa fração ideal, ela fica, anotada na matrícula do imóvel. Uma coisa que eu não falei é que no caso, assim, por exemplo, a diferença, né, o loteamento aberto, né, o loteamento, só um loteamento, como esses que a gente vê ali perto do aeroporto, assim, um loteamento, ele é ele é privado, né, o loteador loteou, pegou a gleba, loteou e vendeu os lotes. Porém, todas as vias são públicas, né, ali, mas a responsabilidade, de colocar ali o asfalto, a infraestrutura, é de quem abre aquele loteamento, né, para poder comercializar aqueles lotes. Mas no condomínio de lotes, né, esse condomínio de lotes, ele tem os lotes de uso privado, mas também as vias são de uso privativo também, então não é qualquer pessoa que pode entrar. Então essa é a diferença do loteamento aberto para o condomínio de lotes, né. O condomínio de lotes, ali o acesso é controlado, as vias são privativas, a área de lazer é privativa e os lotes também. E aí só um pouco das modalidades também de loteamento, que eu já falei aí a diferença. O tradicional, né, seria esse que o loteador colocou a infraestrutura, mas as vias são públicas, o lote é privado, mas a via é pública, né, e qualquer pessoa pode acessar esse condomínio aqui, pode acessar esse loteamento, e tem o condominial, que é esse que a gente está vendo aqui, que é um modelo tipo Alphaville, que esse é fechado mesmo e privativo. Tem esse de acesso controlado, que, né, que a legislação traz para a gente, mas eu, particularmente, estudando aqui, não consegui visualizar nenhum caso desse aqui em Palmas. Depois o professor vai poder, talvez, me corrigir aí, mas seria um loteamento, né, que é o caso do primeiro, mas que tem a cancela, mas essa cancela ela não é para limitar o acesso, qualquer pessoa poderia entrar, desde que identificada, né. Então essa terceira situação eu não consegui visualizar ela aqui, em Palmas.
Por fim, é sobre a responsabilidade do empreendedor, que é um pouco que eu já trouxe, que o empreendedor, o loteador, ele precisa, eh, antes de comercializar, né, esses lotes, ele precisa, colocar essa infraestrutura. Se, por exemplo, a prefeitura abre uma quadra, é obrigação do asfalto, de toda a infraestrutura é da prefeitura, né. Se a quadra é do estado, a obrigação é do estado. Mas se a quadra é de um particular, por exemplo, a Ensa, né, que tem muitas glebas, muitos lotes, aí se a Ensa abriu essa quadra, então a obrigação é da Ensa. Aqui em Palmas a gente vê uma situação dessa que tem uma quadra, né, que a Ensa loteou, que é, acho que é a 507, não sei se é a 507, 503 Sul. Então, é ali perto dos hospitais ali. É uma quadra aberta, mas foi feita por um empreendimento particular. Então, naquele caso ali, né, o empreendedor que precisou colocar essa infraestrutura antes de comercializar o lote. Então, o condomínio urbano simples. Conforme a Fernanda falou anteriormente, a gente tem na Lei 3.465 tanto condomínio urbano simples quanto condomínio de lotes, que são novas modalidades de condomínio. Porém, essa Lei 3.465 de 2017, ela não versa apenas nessas novas modalidades. Temos, por exemplo, outros institutos reais que são tragos por essa lei, como, por exemplo, tem a questão do condomínio é, do direito de laje, que é o Instituto Real, que eu acredito que mais na frente outro grupo vai falar também. Temos a questão da uso capião, que teve novas modalidades na tratativa tanto da judicial quanto administrativa. Temos a questão da alteração dos requisitos da uso capião também coletiva urbana, que há a previsão no Estatuto da Cidade. Então, em sua cerne, essa lei não fala apenas dessas duas modalidades, que vai ser objeto de estudo agora. Porém, apesar de ter trazido essas novas modalidades, a gente tem que essa concepção dela foi a partir de uma medida provisória, que foi a 759 de 2016. Basicamente, o que seria essa medida provisória? Seria regularizar essa questão fundiária no Brasil, tanto das áreas rurais quanto das áreas urbanas. O que a gente tem basicamente que desde os primórdios, que é do famigerado descobrimento do Brasil, tem um problema na distribuição de terras. Como o professor falou no começo da matéria, há áreas favelizadas com concentração irregulares de moradias e outras áreas que têm ampla infraestrutura para ser desenvolvidas locais, né, para habitação. Então, essa lei vem basicamente almejando isso. E apesar de ter um objetivo nobre na sua concepção, algumas duras críticas a essa Lei 3.465, como, por exemplo, a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade, como, por exemplo, o Ministério Público Federal diz que, apesar dessa lei ter um objetivo nobre, né, tudo ok nessa distribuição de terra, o que ocorre? A privatização de áreas comuns, como, por exemplo, de vias, de questão de água, questão também de ilhas da floresta amazônica. E além dessa questão dessa crítica, né, à privatização, também a questão de estar fazendo a usurpação do poder legislativo, porque o poder legislativo tem a obrigação de legislar, né, é a função típica desse poder concebida a ele. E a partir do momento que houve essa medida provisória de uma questão que teoricamente não era urgente para o Ministério Público Federal, estava havendo essa usurpação. Porém, essa ação direta de inconstitucionalidade não foi para frente, tanto que a Lei 3.465 continua ativa até hoje. Basicamente, seria isso a regularização fundiária, resolver as questões que a gente tem em relação à distribuição de terras, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. E agora, entrando mais no contexto do condomínio urbano simples, a gente tem a previsão na lei, do artigo 61 ao artigo 63. São apenas 3 artigos, são pequenos, vale a pena ler, porque o que ocorre no condomínio urbano simples? É uma conjuntura que às vezes a gente já se deparou, a gente já conviveu em locais que tem essa nova modalidade, né, essa concepção, mas na nossa mente não entra. Mas só que lendo esse artigo, né, a gente consegue visualizar basicamente como ocorre. No artigo 61 tem basicamente o conceito, que eu vou ler e depois explicar. O artigo 61 prevê que quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fim de reúbe, o condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais
e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para vias públicas ou para unidades entre si. Basicamente, quando a gente fala sobre condomínio urbano simples, é só visualizar, por exemplo, a questão da casa dos fundos. Eu tenho, por exemplo, a minha casa e tenho um filho. Esse filho se casou e eu quero ceder a casa dos fundos para ele. Vai ser uma construção autônoma dentro daquele mesmo terreno, porém vai ser independente. Não vai ter ligação, por exemplo, não vai estar ligado ao cômodo principal. Vai ter áreas comuns, vai ter áreas exclusivas para cada um. Por exemplo, pode ter garagem, pode ter área comum de jardim, pode ter uma piscina, mas basicamente são duas construções ou duas edificações dentro do mesmo terreno. É basicamente isso que fala que é o condomínio urbano simples. Basicamente, vamos colocar a casa dos fundos, né? Ao pé da letra. E basicamente, no artigo 61, no parágrafo único, a gente tem também que, além dessa previsão legal da lei 13.465, o Código Civil ele também pode ser utilizado de forma supletiva do artigo 1331 ao artigo 1358. Porque, conforme o grupo anterior falou, o que ocorre? É uma dimensão menor do condomínio edilício. Ou seja, é admitido alguns requisitos do condomínio edilício, mas dispensa algumas formalidades, como, por exemplo, não precisa da convenção do condomínio em assembleia, não precisa do quórum mínimo para votação, não precisa do termo de responsabilidade, e essas questões de despesas com áreas comuns, como o pessoal do grupo anterior falou, não precisa ser previsto. Pode ser feito pela autonomia da vontade das partes. Agora eu vou para a conceituação doutrinária. Utilizamos aqui nessa apresentação a doutrina do Flávio Tartucci e também alguns textos, né, textos discursivos do Senado Federal, do Carlos Eduardo Elias de Oliveira. E para eles conceituam que esse condomínio urbano simples seria, na realidade, uma espécie do condomínio edilício que dispensa algumas formalidades, em razão da sua pequena dimensão. Esse condomínio aplica-se a situações de terreno onde haja mais de uma construção em que o seu titular queira tornar cada uma dessas construções uma unidade autônoma. E diante dessa simplicidade, o condomínio urbano simples dispensa a apresentação de convenção de condomínio. No momento que tanto a lei quanto a conceituação doutrinária fala a respeito do cômodo, se eu voltar ao slide anterior, esse cômodo aqui, ele não deve ser entendido como eu tenho uma casa, e nessa casa eu tenho 3 quartos. Esse cômodo que está ligado espacialmente a essa casa não é condomínio urbano simples. Ele precisa ter a sua independência autônoma, precisa ter uma área de acesso autônomo e não pode estar interligado espacialmente a esse imóvel, a essa construção inicial. Tem que realmente haver uma autonomia entre as duas. Eu vou mostrar mais à frente que fica até mais fácil de visualizar como que ocorre isso. E o entendimento da expressão cômodo foi o que eu mencionei, está previsto no texto de discussão do 239 do Senado Federal. E, basicamente, o condomínio urbano simples ocorre em duas situações, que é na famosa Casa dos Fundos, como, por exemplo, essa questão que eu falei dos pais, né, que constrói a Casa dos Fundos para recepcionar os seus filhos. Porém, o condomínio urbano simples não precisa ser necessariamente residencial, pode ser para fim de comércio também. Então, eu posso construir na Casa dos Fundos, regularizar e utilizar essa Casa dos Fundos também para fins comerciais, de locação, à medida que cada um vai ter a sua própria matrícula, que eu vou falar mais na frente. E o segundo caso, que pode ocorrer também a instituição do condomínio urbano simples, é quando eu tenho um terreno, e nesse mesmo terreno há uma edificação, mas com unidades autônomas nessa edificação. Quando eu estava lendo, foi um pouco difícil visualizar o que seria isso, mas eu pesquisei um pouco e trouxe uma foto para ilustrar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma única edificação dentro desse mesmo terreno, né, registrado nesse imóvel. Essa edificação, por mais que seja única, existe duas construções dependentes, são duas unidades independentes entre si. A gente consegue ver aqui, por exemplo, que tem a garagem, tem aqui a área comum da piscina, tem o jardim, tem a churrasqueira, que é a área de lazer, mas apesar disso, são unidades autônomas. Então, essa segunda hipótese, que é prevista tanto pelo Senado Federal quanto pela lei, refere-se mais ou menos a essa conjuntura. Eu tenho uma edificação e nessa edificação eu tenho unidades autônomas, que possuem tanto o
área comum da churrasqueira, da área de lazer da piscina e a garagem que possibilita o acesso autônomo. Então, é um requisito indispensável para substituir o condomínio urbano simples essa autonomia de cada unidade, seja em cada unidade de uma única edificação, ou seja, em cada construção, como quando a gente vê basicamente na casa da sogra, que é uma casa lá no final que tem a sua unidade autônoma, né, que não está ligada espacialmente à principal. E cabe ressaltar também que, apesar de existir essa autonomia, vai existir áreas comuns. Como o grupo anterior também falou, por se tratar aqui de uma situação de um condomínio edilício mais simples, o condomínio urbano vai ter essa questão da área exclusiva dele, por exemplo, a garagem, e a questão é comum para ele, né, o espaço comum, que devem ser administrados pelos dois, apesar da lei não prever que deve existir um documento que sinalize como que vai se manter, como que vai ser preservada essa área comum. Ambas as partes podem instituir isso através de um instrumento privado, ou seja, elas não precisam registrar no cartório, mas é até interessante fazer isso, porque não tem previsto em lei, mas a recomendação doutrinária é que, por exemplo, se eu não mantenho a piscina limpa, como que eu vou saber quem vai custear isso se eu não tiver um instrumento privado que prevê essas obrigações? Porque ambas as partes possuem essa área em comum que elas podem fruir, que elas podem utilizar para lazer. Então, doutrinariamente a essa sugestão, apesar de não ocorrer na lei. No segundo artigo que trata dessa lei, que é o 62, ele fala sobre o registro da instituição do condomínio urbano simples e como ocorre esse registro. Primeiramente, antes de eu entrar nesse artigo 62, é importante falar sobre alguns requisitos intrínsecos que devem ocorrer aqui. Basicamente, o que ocorre? Essa construção que tem, por exemplo, nessa casa dos fundos da sogra, se a gente pegar esse exemplo, ela tem que estar seguindo toda a legislação municipal. Então, tem que estar de acordo com o plano diretor, tem que estar de acordo com a questão do Código de Obras, tem que estar de acordo com o parcelamento do solo, tem que estar de acordo com o projeto também da construção aprovado pelo município. Se tiver tudo ok em todas essas questões, então já pode começar a fiscalização, porque após isso vai ocorrer uma inspeção, vai, por exemplo, fazer uma planta que vai especificar a área daquela construção principal, a área daquela construção dos fundos, a área comum das duas, áreas exclusivas de ambas as partes, como, por exemplo, da garagem. Então, esses são elementos intrínsecos para que se faça o registro da instituição. Se tiver tudo ok nessas questões legais, aí sim você pode comparecer para fazer o registro desse condomínio urbano simples. Então, o que vai ocorrer, basicamente? Eu tenho a construção principal e eu tenho a construção lá nos fundos. Eu preenchi todos esses requisitos e aí eu vou fazer o registro dessa instituição do condomínio. À medida que eu vou fazer esse registro, vai constar lá no registro do imóvel, no registro geral do imóvel, que há uma ou outra construção. E essa construção vai ter lá certinho a área, a parte exclusiva dela, a parte comum, a questão das frações também. Tudo isso está previsto no artigo 62. E após fazer esse registro do condomínio, nós vamos aqui para o parágrafo 1º. Cada construção vai ter a sua própria matrícula. E a partir de cada matrícula é possível alienar e fruir também, fazer a gravação desse imóvel, dessa construção à parte. Basicamente, nos outros parágrafos, a gente tem a questão também que ocorre no edifício, no condomínio edilício, que seria, não pode ser privado o acesso ao logradouro público, e na questão da gestão da área comum, no condomínio edilício, como o grupo anterior falou, há a questão dos recursos destinados a despesas extraordinárias e também ordinárias, né? São previstos na Assembleia. Aqui, a gestão não precisa ser previsto na convenção do condomínio, porque não há essa formalidade por ser uma conjuntura mais simples. Então, basicamente, é feito daquela forma que eu falei anteriormente. Pode ser estabelecido através do instrumento particular, que é o instrumento privado mesmo, que vai colocar a manutenção, os dois vai custear. No caso de limpeza de piscina, na foto anterior, como que vai ser custeada. Então, eu posso fazer essa previsão em um instrumento particular, mesmo que haja essa dispensa de registrar no cartório de registro de imóveis. E também a questão da inexistência da limitação residencial. Basicamente, eu falei ao longo de toda a apresentação de
Jornada de Direito Autorial colocou um enunciado, que é o número 26, que fala que pode ocorrer também na atividade comercial. Basicamente porque a gente tem no direito da cidade o direito da moradia, mas também é o direito a trabalho, ao direito a produzir economicamente. Então, além da atividade residencial, que pode ser estabelecido no condomínio urbano simples, também pode ser estabelecido na atividade comercial. E por último, só para mencionar aqui, é o princípio da disponibilidade e da continuidade registral. Basicamente, se a gente conseguir visualizar a questão da casa da sogra, tem a construção original e tem a construção nos fundos. À medida que faz o registro desse condomínio urbano simples, cria uma matrícula, e essa matrícula vai ficar registrada no nome do proprietário daquele registro do imóvel. Se eu não fizer, por exemplo, a regularização e a alienação, vai continuar no nome daquela pessoa, porque lá no Código Civil, acredito que seja o artigo 1253, tudo aquilo que é construído dentro do terreno do proprietário, em tese, leva a crer que é do seu proprietário. Então, se não houver a regularização feita de forma correta, que é o que visa essa própria lei, vai continuar esse princípio da disponibilidade e da continuidade registral, a não ser que você faça todos aqueles procedimentos de praxe, que seja a escritura, o registro, o recolhimento de impostos, da transição pertinente. Então, também é o último ponto que eu tenho a destacar aqui. E agora a Vanessa ela vai comentar um pouco alguns casos. Antes da Lei 13.465/2017 ser introduzida no Código Civil em 2017, a existência de muros e portarias nos loteamentos não transformavam a área em condomínio fechado de lotes, pois a lei considerava que as ruas e jardins desses loteamentos eram públicas, fato que tornava a comercialização, o uso como condomínio fechado ou proibição do acesso de pessoas alheias ao local condutas irregulares. Ainda que existisse uma associação para a organização dos condomínios, ainda era meio falho. Eu trouxe aqui também o agravo de instrumento, que o caso em questão refere-se a um agravo de instrumento relacionado a uma ação civil pública envolvendo o loteamento no Jardim Mite, localizado no município de Serra Negra, São Paulo. A ação ela tem como pedido principal o desbloqueio do loteamento fechado, visando permitir o acesso de qualquer pessoa no local, independente de ser convidado ou não, em qualquer horário. Foi deferida uma medida liminar, em parte, permitindo o acesso ao loteamento mediante controle de identidade pela Associação dos Moradores. A decisão ela se fundamentou na prudência do tribunal em não afrontar a legislação local que permite o loteamento fechado, considerando as leis municipais pertinentes. O recurso ele foi interposto, ele foi desprovido, mantendo-se a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Basicamente, é isso que nós temos para falar das modalidades, né? Então, a Lei 13.465 trouxe essas duas novas modalidades, que é o condomínio de lotes, o condomínio urbano simples, que são novas conjunturas, né, que nós podemos utilizar até para a questão de regularizar a distribuição de terras, né, na parte urbana, né, na parte das cidades, a fim de tentar tirar esses impactos que temos desde o descobrimento do Brasil, que tem áreas mais concentradas e tem áreas menos concentradas. Então, essas modalidades são realmente um fomento para diminuir essa disparidade. Basicamente, utilizamos a doutrina do Tartucci